Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, acidente do trabalho, quando o trabalhador tem direito ao auxílio. E a entrevista será com o Dr. Márcio Coelho, advogado trabalhista e previdenciário. Tudo bem, Dr. Márcio? Seja bem-vindo ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial. Bom dia, é um prazer falar com você e com a sua audiência. É um prazer recebê-lo, Dr. Márcio, para falar sobre esse assunto muito importante. E a gente já começa aí te perguntando, né? O que é um acidente de trabalho? Para você ter uma ideia, acontecem anualmente no Brasil cerca de 1 milhão de acidentes, sendo que metade desses acidentes não é comunicado para o INSS, enfim, fica absolutamente sem amparo nenhum. Muitos desses acidentes implicam numa sequela, tá? Essas sequelas, muitas vezes, não é o suficiente para aposentar o acidentado, mas daria direito a um benefício intermediário a cargo do INSS, chamado Auxílio Acidente de 50%. Quem paga esse benefício é o INSS, é uma importância mensal que o trabalhador portador de uma sequela que incapacite parcialmente para o trabalho receberá todo mês do INSS, fora o seu salário e até o dia da aposentadoria dele. Note, Marcelo, que se a pessoa apresentar um acidente que fique com uma limitação de flexionamento no dedo ou no cotovelo, no ombro, não estou falando de uma invalidez, mas de uma incapacidade parcial decorrente de um acidente. Esse trabalhador, após a cessação do auxílio-doença, terá direito ao auxílio-acidente de 50%, que corresponde, a grosso modo, metade do salário do trabalhador e que ele ficará recebendo do INSS mês a mês até o dia da aposentadoria dele, podendo ele trabalhar na mesma profissão, em outra profissão, receber salário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Marcelo. Márcio, fala pra gente o seguinte, o acidente de trajeto também é considerado um acidente de trabalho? Com certeza. Quando o trabalhador se desloca da casa para o trabalho e do trabalho para a casa, qualquer tipo de acidente que ocorra nesse trajeto também é considerado um acidente do trabalho. Então nós temos quando o metrô para nas entradas do metrô, aquele empurra, a pessoa cai, se machuca, a violência urbana por aí. Então essas situações todas são englobadas como acidente do trabalho também. E no caso desse acidente que acontece durante o trajeto, ele tem um tempo de duração, um tempo médio, assim, que ele pode ser considerado acidente de trabalho, ou não tem tempo? Porque tem gente que mora perto, tem gente que mora longe, né? Não, então, não importa, a distância não importa. Entende? O que a lei fala é no trajeto de casa para o trabalho ou vice-versa. A lei não estipula a distância, estipula sim o trajeto. Estando no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, estará protegido pela Lei de Acidentes do Trabalho também. Doutor Márcio, a gente tem participação aqui da Luciene, da Turgóvia, na Suíça. Vamos lá. Ela disse assim, um dia ela estava trabalhando e ficou trancada num congelador que tinha menos de 40 graus. E ela disse que a porta travou e ela entrou em pânico e só pensou que podia congelar ali e morrer lá dentro. Aí ela começou a esmurrar a porta e tal, e alguém conseguiu, né? Passou pelo corredor, ouviu o barulho e salvou ela. Mas ela disse que até hoje tem traumas, ela tem medo de ficar em alguns lugares fechados por conta disso, né? Nesse caso, se tivesse acontecido alguma coisa, complicado, né? Com certeza. Se a pessoa daí desenvolver um estado de ansiedade, ou uma depressão, ou então uma síndrome do pânico, né, que pode ser gerada numa situação como essa, a lei considera essas alterações emocionais como decorrentes de um acidente do trabalho. E se a pessoa apresentar uma restrição ao trabalho em função desse trauma mental, digamos assim, ela terá direito ao auxílio acidente de 50%.
Eu gostaria de me estender um pouquinho mais sobre isso para falar sobre o assédio moral. O que é o assédio moral? O trabalhador está trabalhando, o superior dele, o patrão, o superior chega e fala, olha, você é um incompetente, você não está conseguindo desenvolver o seu trabalho corretamente, fazendo essas admoestações na frente dos demais companheiros de trabalho. Isto causa um estado de depressão muito intenso na pessoa. E às vezes a pessoa está fazendo o melhor de si. E às vezes até é impossível atender todas aquelas demandas apresentadas pelo empregador. Isso é assédio moral, isso gera também um comprometimento que causa uma depressão, causa uma insônia, uma depreciação no bem-querer da própria pessoa, e isso se transforma numa doença, é considerado também acidente do trabalho, e como tal dá direito ao auxílio-acidente, que eu tanto falo nas nossas entrevistas. E falando agora sobre as doenças, quais são as doenças que podem ser consideradas como acidente de trabalho? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos aqui uma verdadeira epidemia de uma doença chamada tendinopatia, as tendinites, o movimento repetitivo. O movimento repetitivo exercido dias a fio, meses, anos, e que causa uma afecção nos tendões. Vamos lá, os bancários, o caixa de supermercado, o pessoal de telemarketing passa o dia todo digitando, dias seguidos, meses e anos digitando. Isso não é normal para o corpo humano. O corpo humano reage de uma maneira contrária a esse movimento, porque não é normal. E isso gera as tendinopatias, lesões provocadas pelo movimento repetitivo. Isso é muito comum entre os bancários, entre o pessoal de telemarketing, linhas de produção, empacotadores, padeiros. É uma verdadeira epidemia. O que o pessoal não sabe é que essa doença decorre do trabalho e, em sendo assim, teria direito de receber um benefício mensal permanente a cargo do INSS, chamado auxílio-acidente de 50%. O pessoal sabe que tem direito ao auxílio-doença, sabe também que tem direito à aposentadoria, mas não sabe que existe um benefício para aquela incapacidade intermediária gerada pelo trabalho, chamado auxílio-acidente. Isso é um grande desconhecido da população. Nossa, a gente tem a participação aqui da Clarice de São José de Ribamar, lá no Maranhão, e ela comentou assim, que assunto importante, muito clara e bem objetiva a explicação. Ela disse, muito top, doutor Márcio. Muito obrigado. Às vezes perdem, né, os brasileiros perdem os direitos porque falta, né, o conhecimento. E uma questão aqui... Oi? Não, pode falar, perdão. Isso é muito importante porque o INSS existe em função das contribuições de todos os trabalhadores. Meu, o seu, o da própria Clarice que nos ouve. Mas o INSS deveria de divulgar os direitos elementares que o segurado haveria de ter, como, por exemplo, o auxílio-acidente, que nós estamos conversando aqui. Mas o INSS não. Então, o desconhecimento milita contra o trabalhador acidentado, que poderia receber um benefício se houvesse uma informação, mas que, na verdade, não recebe nada porque o INSS não divulga, lamentavelmente. E falando sobre... Hoje nós sabemos também que tem muitas pessoas com vários tipos de doenças neurológicas e psicológicas também, até por conta de traumas. Já comentamos algumas situações de assédio. Esses tipos de doenças também já está entrando para... A pessoa recebe algum benefício? Ela tem direito a algum benefício? Já é reconhecido esse tipo de doença? Essas doenças sempre existiram, mas com o desenvolvimento da medicina, acabaram por receber um diagnóstico, identificando aquele tipo de doença e dando um diagnóstico. Muitos desses diagnósticos estão relacionados ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho negativo, onde a pessoa é cobrada em exagero ou humilhada perante os demais companheiros de trabalho, gera, como eu falei, uma doença mental e se desenvolve e fica com aquilo para sempre.
Outras vezes, por exemplo, um assalto a banco, os bancários estão dentro da agência e entra uma pessoa armada e começa a dar tiro. Muitas pessoas não se recuperam desse trauma, ficam com um problema emocional, ficam com uma restrição de trabalho, porque não querem mais trabalhar naquele ambiente onde ele se deparou com tiros, talvez alguém sendo ferido pelo tiro. Isso é uma doença e isso dá direito também ao auxílio acidente de 50% que nós tanto falamos em nossas entrevistas. Márcio, uma questão. Nem todo mundo trabalha de carteira assinada, né? Se a pessoa sofreu um acidente de trabalho, e ela não tem a carteira assinada, ela tem algum direito? Porque tem gente que é PJ, tem gente que é informal ali, só de boca, ó, você vai trabalhar para mim tanto tempo, e a pessoa recebe por isso e tal, mas não tem algo que respalde. Ela, mesmo assim, tem direito? Como é que funcionaria? Pois é, esse é o grande problema do nosso país, né? Muitas vezes a pessoa trabalha de maneira clandestina, sem contrato de trabalho anotado. O acidente de trabalho só pode ser considerado como tal se decorrente de uma carteira anotada, um contrato de trabalho anotado. Não havendo contrato de trabalho anotado e a pessoa sofrendo um acidente de trabalho, teria ela sim direito à estabilidade de emprego, ao auxílio acidente de 50%, ficar com uma incapacidade parcial e todos os direitos decorrentes. Infelizmente, aquele contrato de trabalho que não foi anotado age em prejuízo daquele empregado, que é sumariamente mandado embora, dispensado, e aqueles que entendem um pouco do que nós estamos falando aqui, vai procurar a justiça para reaver os direitos que seria dele e que foram perdidos por puro desconhecimento. Então, isso afeta muitos trabalhadores e age contrariamente aos direitos dos trabalhadores. Outra coisa importante é que os microempresários individuais, aqueles que nos assistem, se sofrerem um acidente de trabalho, infelizmente, também não estão protegidos pela lei de acidentes do trabalho. Infelizmente, né, doutor? E recebemos aqui uma pergunta da Cida. Ela está ouvindo a gente, não disse onde está, mas acredito que ela está no interior de São Paulo por conta do DDD dela. E a pergunta é o seguinte, ela falou, eu sou deficiente visual, eu trabalhei, fui aposentada por invalidez, por acidente de trabalho. Gostaria de saber se mesmo assim eu ainda tenho direito desse auxílio, pois como muitos brasileiros não estava sabendo. Não, ou um ou outro. É como eu falei, o auxílio acidente é uma incapacidade intermediária, ou seja, a pessoa ainda consegue trabalhar, mas com uma certa dificuldade. Nesse caso, é devido ao auxílio acidente. Mas no caso dela, a incapacidade foi maior ainda. Ela conseguiu a aposentadoria por invalidez, ela está aposentada. Evidentemente, são benefícios incompatíveis. Ou a pessoa recebe o auxílio acidente porque apresenta uma incapacidade parcial para o trabalho, mas ainda consegue trabalhar, ou a pessoa recebe a aposentadoria por invalidez, que é o caso dela, por não ter mais nenhuma possibilidade de trabalhar. São duas coisas diferentes. Doutor Márcio, a gente tem uma participação aqui da Silvia de Torino, lá na Itália, e ela comentou assim, uma pergunta, a pessoa que paga o INSS e é autônomo tem direito a algo? Infelizmente, tem direito aos benefícios comuns da Previdência, né? O auxílio doença previdenciária, a aposentadoria previdenciária, mas não tem direito aos benefícios previstos na Lei de Acidente de Trabalho. A Lei de Acidente de Trabalho é voltada exclusivamente para aqueles trabalhadores registrados em carteira, com contrato de trabalho anotado. Deveria ser estendido a todos que contribuem, mas infelizmente há uma restrição aqui. Agora, o que eu gostaria de acrescentar é que a Lei de Acidentes do Trabalho, ela sofreu um avanço extraordinário, porque estendeu a todo e qualquer trabalhador registrado o direito de receber o auxílio acidente, não importa se o acidente for caseiro, a pessoa escorrega no banheiro, ou está lavando o quintal e escorrega e fratura um tornozelo, ou fica com uma lesão no punho, no dedo, seja o que for. Desse acidente gerou uma incapacidade parcial, terá direito também ao auxílio acidente de 50%. Todo e qualquer trabalhador registrado que sofra um acidente, mesmo fora do ambiente, agora
atualmente está também protegido pela Lei de Acidente do Trabalho. É um avanço notável. Eu te pergunto, quantos acidentes domésticos não acontecem por dia no Brasil? Quantos? E quantos desses não teriam direito de ficar recebendo o auxílio acidente, porque desenvolveram uma incapacidade parcial e não recebem nada? Doutor, tem outra pergunta chegando aqui, uma pergunta muito importante, acredito que é a dúvida de muitas pessoas. A gente sabe que tivemos muitas evoluções referente às diaristas, né? Vários benefícios, direitos aí que hoje elas têm que não tinham antigamente. E a pergunta da Clarice é a seguinte: a pessoa que trabalha uma vez por semana como diarista, caso sofra um acidente, como fica? Pois não tem registro em carteira, se não tem registro em carteira. Tem algumas diaristas que a gente sabe que hoje já tem registro em carteira, mas no caso de quem não tem, entra também nessa regra de não ter direito? Infelizmente, as diaristas que não têm contrato de trabalho anotado não têm direito à proteção da Lei do Acidente do Trabalho. Não é essa a minha opinião, mas qualquer trabalhador registrado está protegido pela Lei do Acidente do Trabalho. Fora desse âmbito, nenhum outro trabalhador é protegido. Os MEIs, os diaristas, os trabalhadores autônomos que contribuem para o INSS, esses estão desprotegidos em relação à Lei do Acidente do Trabalho, infelizmente. Aconteceu o acidente no trabalho, não há muito o que fazer. E tem alguns ouvintes aqui perguntando como faz para ouvir a entrevista aqui. Sheila, lá de Manaus. Sheila, a entrevista vai ficar salva no nosso site, tá? Então você pode ouvir novamente, com bastante calma e compartilhar com quem você quiser. Doutor, conta pra gente o que é o CAT, né? O CAT. Isso é uma coisa importante. Toda vez que ocorre um acidente dentro do ambiente de trabalho, o empregador é obtido, por lei, está obrigado a emitir um documento chamado Comunicação de Acidentes do Trabalho, CAT. Esse documento vai sustentar todos os demais direitos que a Lei de Acidentes concede ao trabalhador acidentado. Vamos a ele. A estabilidade de 1 ano de emprego, obrigatoriedade de recolher o fundo de garantia estando a pessoa acidentada recebendo o auxílio-doença, o empregador é obrigado a recolher o fundo de garantia desse período, direito à aposentadoria por invalidez com a cessação do auxílio-doença. Não se recuperando, terá direito à aposentadoria por invalidez acidentária, que é um pouco maior o valor é um pouco maior do que a aposentadoria comum. Terá também direito ao auxílio acidente de 50%, caso fique com uma incapacidade que permita ele trabalhar, mas com uma certa dificuldade. Aí, então, será devido também o auxílio acidente de 50%. Todos esses documentos estão sustentados pela CAT. Ah, doutor, mas e se o empregador não quiser emitir a CAT para mim por desconhecimento, porque tem medo, enfim, qualquer situação assim? Nesse caso, o sindicato da categoria profissional daquele trabalhador, por lei, pode emitir a CAT, assim como os Centros de Referência dos Trabalhadores, CEREST. Essa entidade também pode emitir a CAT no lugar do empregador. E esse documento é importante para que o trabalhador, caso não seja encaminhado para o seguro, caso não fique com uma sequela, resgatar esses direitos através desse documento importantíssimo. Acho que uma dúvida que surge também, doutor, é referente àquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, voltou a trabalhar. Ela corre o risco de ser demitida? Tem alguma coisa que assegura o emprego dela ou não? Então, a pessoa que sofre acidente de trabalho e retornar ao trabalho, ela tem uma estabilidade de 1 ano. 1 ano, o empregador não pode mandar ela embora em função daquele acidente. É justo que assim seja, porque a pessoa ainda está se recuperando do acidente quando volta a trabalhar, então que tenha 1 ano socialmente relevante, que ele continue naquele emprego por prazo de 1 ano até se recuperar plenamente. Isso também é garantido pela Lei de Acidentes do Trabalho. Doutor Márcio, a Cida, ela comentou aqui de novo, a Cida que é deficiente visual e ela fez a primeira pergunta, ela falou assim, no caso dela, ela não se aposentou pela deficiência visual
e sim por acidente de trabalho. Por isso que ela fez Então, a pergunta. O auxílio acidente, por lei, é incompatível com qualquer tipo de aposentadoria. Não importa se acidentária ou previdenciária, enfim, ele é incompatível. Não se pode cumular o auxílio acidente com qualquer aposentadoria de qualquer natureza. Então, no caso dela, como ela já é aposentada, mesmo que seja aposentada acidentariamente, ela não terá direito de receber o auxílio acidente de 50%. Deram a ela o benefício de maior valor. E é incompatível com o recebimento simultâneo do auxílio acidente de 50%. Doutor, a gente abre espaço para você divulgar suas redes, para aquela pessoa que quiser acompanhar o seu trabalho, entrar em contato. Eu agradeço a oportunidade que vocês me dão, Fábio. O nosso endereço aqui no site é www.advmcoelho.com.br. Vou repetir, www.advmcoelho.com.br. E hoje, com a internet, vocês atendem pessoas em qualquer lugar ou só em São Paulo? Sim. Não. Hoje, com a digitalização dos processos, nós atendemos em todo o Brasil. Tema de hoje é acidente do trabalho, quando o trabalhador tem direito ao auxílio. A entrevista foi com o Dr. Márcio Coelho, advogado trabalhista e previdenciário. Foi um prazer falar com você, Dr. Márcio. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para todos que nos ouvem. Bom dia. Tchau. Obrigada. Nada. Tchau. Fique por dentro de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Acompanhe e compartilhe essa entrevista. Muito importante, gerou muitas dúvidas, muitas perguntas. Chegando mais perguntas aqui, não deu tempo de ler todas, mas entre em contato com o Dr. Márcio, mande sua pergunta.